Vamos lá para a pauta número 2. Marcos Valério está aí na área de novo, gente. A revista Veja publicou reportagem com trechos inéditos da delação premiada que o publicitário Marcos Valério fechou com a Polícia Federal. Ele conta detalhes de como seria a relação entre o PT e o PCC, a principal facção criminosa do país. O operador do Mensalão afirmou que ouviu tudo o que narrou do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira. Segundo Valério, o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula. Fui conversar com o senhor Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo, tá? E crime organizado, leia-se PCC. Marcos Valério também revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, tinha produzido um dossiê apontando quem, dentro dos quadros petistas, estaria sendo financiado de forma ilegal. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Quando foi perguntado por que Celso Daniel teria preparado o dossiê, Marcos Valério disse que o prefeito achava que o dinheiro deveria ser usado em causas do partido e não ser distribuído entre petistas e empresários ligados a eles. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido e a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra, já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando um deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. Marcos Valério ainda disse que depois do assassinato do prefeito Celso Daniel, o PT teria afastado os políticos envolvidos com o PCC. E tanto que depois, a posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador, que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar isso direitinho aí, que vocês vão ver que o PT fez uma limpa, expulsando do partido. Olha, a delação premiada foi homologada pelo ministro aposentado do STF, Celso de Mello. O processo foi enviado na sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo e está sob responsabilidade do ministro Nunes Marques. Depois da divulgação dos vídeos de Marcos Valério, o deputado Felipe Barros, da base do governo, anunciou que vai coletar assinaturas para a CPI do narcotráfico. Não é a primeira vez que surgem informações ligando o PT ao PCC. Há 2 semanas, a polícia confirmou que investiga se o vereador paulistano Senival Moura, do PT, recebeu dinheiro do PCC na campanha eleitoral. E um contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões de reais para o crime organizado. E em delação feita em 2019, o ex-ministro Antônio Palocci chegou a afirmar que o PT usou o PCC para lavar dinheiro no Ceará. Constantino, eu sei que hoje a gente vai, daqui a pouco, você, Ana, vão indicar filmes ligados a esse tema liberdade. Vou aproveitar e vou indicar um livro para quem quiser entender, né, o que foi esse caso Celso Daniel. Eu indico o livro do Silvio Navarro sobre esse caso, é um livro maravilhoso, vale muito a pena. E o livro mostra, Constantino, que o caso Celso Daniel ali, ele foi, de certa forma, um laboratório para o Mensalão, para o Petrolão.
Então essa ligação toda de PT com PCC, com crime organizado, com narcotraficantes, é antiga, Consta? Lacombe, é muito antiga e ninguém fica surpreso com isso. Sabe qual é a surpresa que a gente fica e deveria ficar? É o silêncio ensurdecedor da mídia. Sai essa matéria da Veja e o resto dá uma ignorada, finge que não aconteceu nada. Em um país sério, esse partido já teria tido o registro cassado faz tempo. Lembra daquela coisa também do Fidel Castro, ainda vivo, mandar dinheiro para a campanha do Lula também, as Farc, 5 milhões... É muita notícia ao longo dos tempos. E, de novo, não há nada surpreendente quando a gente lembra que o Lula foi fundador do Foro de São Paulo, ao lado do ditador sanguinário Fidel Castro, e que ambos sempre foram simpatizantes das Farc, das Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, que mexem com o narcotráfico, com o sequestro, com tudo que é atividade ilícita, ilegal. Aqui, ó, deputado do partido de Evo Morales denuncia financiamento do narcotráfico. O Cabelo, né, o braço direito do Nicolás Maduro na Venezuela, é procurado por narcotráfico. Ele não pode pisar nos Estados Unidos. Ele é um traficante. Né? Então, assim, qual é a grande surpresa? Cuba virou um hub de tráfico de drogas e de terrorismo. Chacal, lembram do Chacal? Foi aportar em Cuba. Foi encontrar abrigo lá com Fidel Castro. Então, de novo, não há nenhuma surpresa quando a gente pensa nas ligações do crime. Comando Vermelho não tem esse nome por sangue, não. É por ideologia. Quando a gente pensa, né, nas relações umbilicais da extrema esquerda, e o PT é um partido de extrema esquerda, né, com os narco-guerrilheiros, com traficantes, com bandidagem em geral, isso não é surpreendente. Claro que é preciso, quando vem uma denúncia, quando vem uma delação, quando vem evidências concretas, materiais, isso tem que servir para caçar o registro dessa quadrilha disfarçada de partido político que é o PT. Agora, não deveria ninguém ficar surpreso. É muita alienação, muito desconhecimento de alguém você falar disso e a pessoa, não é possível. Como assim não é possível? A Ana mencionou o Olavo de Carvalho, né, que tem um dom profético, tinha, né? Eu quero mostrar um dos tweets, um desses que a gente falou que estão circulando. Olha só o que o Olavo já falava, né? A ligação toda do PT com o narcotráfico e a mídia fazendo vista grossa, passando pano, jogando para baixo do tapete de maneira deliberada. Então, de novo, qual é a surpresa aqui? O Olavo também disse que só há espaço no Brasil, no Estado brasileiro, para um dos dois, Bolsonaro ou narcotráfico. E quem é que está querendo disputar agora com todo o peso do sistema, com todas as malandragens supremas para poder tentar derrotá-lo? Né? É a turma ligada a isso aí, a lógica do assalto, o menino estava só roubando um celular, né? Vamos reduzir. Olha, há poucos dias atrás aí foi divulgado um plano inicial do PT de governo ali, né? Um brainstorming, né? Um esboço. Vão dar uma olhada no que está lá. Em relação a esse assunto, está muito claro. É cada vez mais leniência, né? Mais passividade com o crime organizado. É tratar de uma maneira muito mais dócil traficante, como vítima da sociedade. Então tá lá. Não sou eu que estou inventando. E aí você joga tudo isso, teoria conspiratória. Meu Deus do céu. Olha, associar o PT, associar o Lula ao PCC, se eu sou do PCC, é que eu fico chateado com isso, porque mancha a reputação. E ninguém vai esquecer o papo cabuloso. Isso. Lembra aquelas gravações da Polícia Federal de um integrante do PCC dizendo que bom era na época do PT, em que eles conseguiam manter uma conversa cabulosa, um papo cabuloso. E o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, Ana, ele sempre fala para mim, há 3 grupos muito perigosos na política, né? Os corruptos, os comunistas e os narcotraficantes. E aí lembra daquelas aulinhas de conjunto, quando a gente estava na escolinha, aquelas bolas, e a interseção. Em comum. Você tem alguns políticos que são esses 3, eles são comunistas, são corruptos e são ligados ao narcotráfico. Estamos bem, né? Eu acho que a gente pode colocar nesse gráfico aí também um pedacinho da imprensa, né? Comunista, corrupto e ligado ao narcotráfico, porque pelo menos defendendo a corrupção, que os exato. pais também cúmplices de certa forma. E que o Constantino disse, o silêncio ensurdecedor, a imprensa não deu destaque em absolutamente lugar algum. Imaginem se sai essa semana uma delação que o presidente Bolsonaro tem uma ligação com o narcotráfico.
Imaginem isso. Agora, dentro desse fio aí, desse quebra-cabeça, não custa a gente lembrar um tweet do PT de 2016, que foi recentemente apagado, e que diz o seguinte, hashtag ministro golpista, Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. O tweet foi apagado, o link ali também foi apagado, então... Né? E o interessante é que, nesse caso, o Alexandre de Moraes também fez vista grossa em relação a essa acusação do PT de que o ministro advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. E dentro desse contexto que o Constantino trouxe, é uma agenda nefasta, porque além de que você falou, corrupção, comunismo e o narcotráfico, ainda dentro dessa agenda existe a demonização da polícia, né? Ou seja, quem pode combater essa agenda nefasta é demonizado pela esquerda no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos. Então, a combinação da demonização da polícia mas o desarmamento civil responsável, que nos Estados Unidos não adianta, a esquerda americana está tentando desarmar a população civil, não vai conseguir. Mas aqui no Brasil, essa agenda segue exatamente por causa do silêncio também da imprensa, quando nós temos notícias como essa. E aí você se pergunta, em quem devem votar os traficantes, os bandidos, os criminosos? Constantino, a gente O Globo fez uma pesquisa uma vez. Sim, com presidiários. Algo com presidiários, deu algo em torno de 80 e poucos % para PT. Estamos bem, né? Então, sabemos em quem votar, ou em quem não votar, pelo menos.